Olá, pessoal, tudo bom? Basicamente, eu vou apresentar agora o conceito de ondas eletromagnéticas. Não pude estar presente hoje com vocês por motivo de trabalho, mas não vou deixar de apresentar a aula para vocês, tá? É uma categoria especial de ondas que a gente viu na aula passada. Ondas eletromagnéticas são ondas que não precisam de meio material para se propagar, então elas conseguem se mover no vácuo, conseguem se mover no espaço, por exemplo, tá? E, obviamente, conseguem também se mover em meios materiais, como a água. A luz é um exemplo. Você quer ver aplicações sobre as ondas eletromagnéticas, vai para a luz. A luz é um grande exemplo, e a luz ajuda a gente a compreender bem aí o que que seria esse conceito, tá? Então, tem aqui o roteiro que eu vou seguir nessa aula. Esse slide aqui está muito bom. Eu vou utilizar ele para nossa aula, tá? Então, onda é um movimento causado por uma perturbação. Já falamos isso, uma perturbação que transmite energia sem transmitir matéria. Você consegue fazer com que se transmita energia, mas não se transmita matéria. Ela se propaga através de um meio. Mas, como nós analisamos nessa questão agora, ela não precisa de meio material para se propagar, as ondas eletromagnéticas, tá? Aqui tem um exemplo, quando você joga uma pedra em um lago de águas calmas, o impacto causa uma perturbação na água, fazendo com que ondas circulares se propaguem pela superfície da água. Então, é mais ou menos essa a ideia, aquele exemplo que eu dei na última aula. Você pega uma pedra e joga num lago, você vai ver alguns movimentos ali. Aquela pedra causou uma perturbação e a energia dela é transmitida pela onda, ou melhor, pela água, através daquelas ondas que são geradas, tá certo? Existem vários tipos, ondas como luz, rádio, televisão, ultravioleta, som e por aí vai. Classificações contra a dimensão, você tem as ondas unidimensionais, que se propagam em apenas uma direção. Então, você tem aqui aqueles conceitos, né? Pico ou crista, ponto mais baixo é vale, tá certo? E você tem aqui esses pontos que ele intersecta essa linha aqui horizontal, esses pontos são os nós, tá certo? É bem simples de você entender. As unidimensionais se propagam apenas numa direção, ou seja, elas vão nesse sentido, tá bom? Bidimensionais, elas se propagam ao longo de um plano. Exemplo, ondas formadas na superfície de um lago. Peguei a pedrinha, joguei lá, e aí elas estão se propagando tanto em Y quanto em X. Então, são duas direções, tá certo? Talvez você pense, ah, Moisés, mas são várias direções, você tem essa direção, essa. Mas, na verdade, são apenas duas, tá certo? Porque elas estão se propagando ao longo de um plano, entendeu? Então, você tem um plano, você tem o Y e você tem o X. E aí, você, com o Y sendo vertical e o X horizontal, você gera várias dessas setas que estão aqui, tá bom? Essa superfície aqui, que é gerada, ela é chamada de frente de onda, tá certo? As ondas tridimensionais se propagam em todas as direções. Você tem aqui direção X, direção Y, direção Y, direção Z, tá certo? Que não é muito que a gente vai ver, até porque tridimensional é bem complicado. As ondas eletromagnéticas, elas são assim, mas a gente não vai estudar elas fazendo contas dessa forma, até porque às vezes fica bem difícil, tá? Longitudinal é direção de vibração, ela é a mesma da direção de propagação. Então, ela está vibrando para cá e está se movimentando para cá. Então, é o som se move assim, tá? O som sai da minha boca, vibra nas minhas pregas vocais, é transmitido por receptor aqui do microfone, que transmite via cabeamento para a internet, que é transmitido até vocês, e aí ele sai do receptor aí de vocês do alto-falante. Esse alto-falante vibra o ar ao redor dele, e esse ar vibrando ele é transmitido até o seu ouvido, tá? E aí você consegue ouvir o que eu estou falando. Só que isso tudo é muito rápido, né? Por isso que você não percebe todas essas etapas. São etapas muito rápidas da velocidade do som. No ar é aproximadamente 340 metros em um segundo, então é muito rápido, tá certo? Você tem a transversal, em que a direção de propagação ela é perpendicular à direção de vibração. Então, os pontinhos estão vibrando para cima e para baixo, mas a onda está se movimentando para lá. Então, é como se tivesse uma corda, e aí você puxa essa corda e ela vai vibrando nesse sentido. As ondas mecânicas, como eu já falei, elas são ondas que precisam de meio material para se propagar. Ela precisa transportar energia cinética, que é energia associada ao movimento. Energia potencial existem vários tipos. A mais famosa é a potencial gravitacional. Quando você atinge determinada altura, você ganha uma energia associada a isso, que é chamada de potencial gravitacional. Existem várias outras, não é o assunto aqui da nossa aula de hoje.
Só para vocês terem uma ideia. Ela é potencial porque ela é relativa a determinados pontos, né? A cada ponto que você atinge na sua trajetória, você tem uma energia diferente. Depende da elasticidade do meio. Por isso não é capaz de propagar-se no vácuo. Então, no espaço, já expliquei isso para vocês, você não consegue ouvir nada. Então, você pega os filmes aí de Star Wars, o pessoal tem várias guerras ali no espaço, várias coisas acontecendo, só que aquilo não é real. Se você estivesse no espaço lutando contra naves inimigas, você não ia ouvir absolutamente nada, né? Praticamente o som não consegue se propagar naquele meio, que não tem ali como ele vibrar e chegar sendo transmitido ali pelo ar até a outra nave. Então você não escuta nada. A eletromagnética, ela não depende do meio em que se encontra. Então ela pode se propagar no vácuo, em determinados meios materiais também. Onda de rádio, a gente não usa muito hoje, mas você tem o radar, por exemplo. Você tem os raios X, que você com certeza aí, quando fez alguma arte, você quebrou seu braço, sua perna, ou se machucou, e para ver se estava tudo certinho, você foi lá fazer o raio-x. O raio-x é uma onda que não depende de meu material, ele entra em contato ali com o seu corpo e consegue fotografar os seus ossos, em termos gerais. Existe uma explicação mais técnica para isso, mas eu queria simplificar para vocês conseguirem compreender bem. E as micro-ondas, que são as ondas também, você tem o forno de micro-ondas, né? Então, famosa radiação ionizante, tá? Então, o assunto é muito vasto, tá, gente? Existem vários tipos de ondas. E tem as características aqui, tá? Eu vou ser bem objetivo aqui, eu já falei nisso. Comprimento de onda pode ser a distância entre duas cristas, a distância entre dois vales, ou a distância entre três nós consecutivos. Isso eu já falei, eu não vou ficar voltando nisso, tá? Período da onda, o tempo gasto para completar o ciclo, a frequência é o inverso desse período, como a gente já pôde observar aqui. E como eu falei, eu não vou entrar muito nesse mérito. A fase é a quantidade que um ciclo progrediu desde a sua origem, tá? Geralmente você mede isso em ângulo, tá? Então, por exemplo, a fase alcança 90 graus na crista da onda. Ele vem subindo, 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 aqui ele atingiu 90 graus, tá? Como isso aqui é simétrico, ou seja, o que tem para cá é o que tem para cá, então ele vai descendo e atinge aqui embaixo 180 graus. São sempre múltiplos de 90 graus, tá? E aí você vem para cá, 270, 360 e assim sucessivamente, tá? Essa é a fase da onda. Importante vocês também conhecerem esse conceito que é usado um pouco nas ondas eletromagnéticas. Se tivermos duas ondas com o mesmo ângulo de fase, dizemos que elas estão em fase, né? Se os ângulos forem diferentes com relação à origem, diz que as ondas estão fora de fase ou defasadas, né? Isso aí é comum. A gente vai ver isso aqui melhor quando a gente for ver o som. Quando a gente for ver as propriedades do som, a gente vai ver que quando o instrumento desafina, por exemplo, né? Isso aí é um aspecto bem interessante também das ondas e tudo é onda sonora, tá? Para calcular a velocidade das ondas da energia eletromagnética, devem ser consideradas as características do meio. Sempre, sempre. A luz no vácuo ela se move aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, tá? Quem descobriu isso foi o Maxwell, basicamente um cientista aí que se dedicou muito às ondas eletromagnéticas. Existe quatro equações muito interessantes na qual você consegue provar essa relação, que são as equações de Maxwell, só que, infelizmente, vocês não veem elas no ensino médio. Eu só posso citar que elas existem, para a gente poder demonstrar essas equações, para a gente poder chegar nessas equações, eu preciso de uma matemática muito refinada da parte de vocês, que vocês não veem no ensino médio, que é o famoso cálculo. É só com cálculo que a gente consegue chegar nas equações de Maxwell. Fora isso, não tem como. Você só aceita, né? Infelizmente, tá? Mas tranquilo. Pode-se concluir que o comprimento de onda será tanto menor quanto maior for a frequência. V igual a lambda F, já falei para vocês na outra aula. Lambda multiplicado por F é igual a velocidade. São grandezas inversamente proporcionais. Então, quanto maior uma, menor vai ser a outra, tá? Mais algumas características, né? Cada frequência eletromagnética é irradiada em um comprimento de onda próprio, né? Cada frequência corresponde a um determinado comprimento de onda. Tem uma relação direta, né? Você tem uma frequência, então necessariamente você tem um comprimento de onda associado a isso. É como, gente, se na natureza tudo tivesse um nome, tá? Então, a cadeira tem um nome, eu tenho um nome, você tem um nome, e esse nome se chama frequência de vibração natural. A gente não vai ver isso ainda com detalhes, mas cada um tem sua frequência de vibração natural. Ah, mas qual é a minha frequência de vibração natural? É a da água. Teu corpo é constituído em maior parte de água, então a tua frequência natural seria a água, tá certo? Quando você pensa no micro-ondas, né, ele atinge justamente essa frequência, tá? E aí por isso que ele consegue fazer com que os líquidos ali que você coloca, não os líquidos, mas os alimentos que são compostos em sua maior parte por água, você consegue ele fazer com que eles vibrem, né? E aí, por conta disso, ele consegue
Isso produz uma energia térmica ali que acaba aquecendo o alimento, tá? Mas isso não é assunto para hoje, é um assunto chamado ressonância, que a gente vai trabalhar melhor quando a gente vê alguns outros aspectos sobre as ondas. E aqui tem um espectro eletromagnético, de maneira geral, eu quero que vocês... aqui ele mostra ele tem um volume de informações muito elevado, né? Que eu não... O que mais importa para vocês é o que está aqui em cima, tá? Então, você tem, por exemplo, você tem as frequências mais baixas é o rádio, são as ondas de rádio. Então, quando você tem lá aquelas ondas de rádio, que hoje a gente nem ouve mais rádio, né? E você tem o rádio, ele é uma frequência muito baixa. O micro-ondas é quem vem logo em seguida, você aumenta um pouco essa frequência, você tem aí o micro-ondas, tá? Você tem o infravermelho também, que é basicamente o que está logo embaixo aí da luz visível. A luz, tá vendo? Ela corresponde a isso aqui. Você vai aumentando a frequência, você vai atingindo aí novas porções desse conjunto de ondas. Esse conjunto de ondas eletromagnéticas, ele recebe o nome bonitinho na física, chamado de espectro. Espectro eletromagnético. É o conjunto aí dessas ondas que a gente obtém na física, tá? Então, você tem as frequências mais baixas, o rádio, elevando aqui você tem o micro-ondas. Aqui tem a relação sobre o que penetra e o que não penetra na atmosfera, o infravermelho. Você tem a visível e a ultravioleta. A ultravioleta é quando a frequência aumenta. A gente tem que tomar cuidado quando a gente pega o sol. Você não vê a ultravioleta, você vê a luz visível. Mas se a frequência da luz aumenta um pouco, ela já vira ultravioleta. Então, quando o sol está muito forte, você tem raios ultravioletas aí para tudo quanto é lado. E eles são potencialmente perigosos para a nossa pele, podendo causar câncer, tá? Você não os vê, mas precisa tomar cuidado. Uma forma de se proteger com relação a isso é bloquear a incidência deles na sua pele ou diminuir essa incidência através do protetor solar. Você tem o raio-x, que é acima aí dos ultravioletas. O raio-x, como eu já expliquei para vocês, ele é utilizado aí para exames, para você poder ver o seu, os seus ossos e tudo mais. E os raios gama, que a gente não aplica para nada em termos medicinais, assim, com exceção das sessões de radioterapia, né, essas coisas assim, mas é muito perigoso isso aqui. Isso aqui você pode usar. É o que é utilizado, por exemplo, nas energias nucleares, é o que é utilizado também nas usinas nucleares, né? É o que é utilizado também nas bombas atômicas. As bombas atômicas, elas liberam uma quantidade absurda de raios gama que são potencialmente perigosos, né? Eles, para o ser humano, fazem muito mal, causando câncer, várias coisas horrorosas aí. Então, muito cuidado. Não é como nas histórias em quadrinhos, tá? Que você vê ali o Incrível Hulk, que teve contato com raios gama e virou um bicho ali incontrolável. Não, não é assim. Tá? Você tem contato com radiação, você vai morrer. O Homem-Aranha, que foi picado por uma aranha radioativa, e aí ele vira um super-herói, né? Mas não é isso, né? Você vai ser picado, você vai morrer. Você vai pegar um câncer aí, você vai ter uma doença horrorosa e tem que tomar muito cuidado com os raios gama, tá? Então, esse é um assunto muito, muito sério, tá? E é o que é liberado quando você tem uma bomba atômica, uma bomba de hidrogênio, uma bomba mais potente ainda que a bomba atômica. E outros tipos de bombas que existem, que não é o assunto da aula de hoje, mas é muito sério isso aqui, tá? É muito perigoso, muito danoso, tá? Então, ondas de rádio, rapidamente, são chamadas de hertzianas, popularmente conhecidas como ondas de radiofrequência. É o que tu usa para aqueles transmissores de rádio. Elas podem ser produzidas por correntes elétricas que oscilam rapidamente em um condutor, ou seja, uma antena. A faixa das frequências é denominada espectro das ondas de rádio. Aí você tem aqui essa frequência, tá? Quilo significa 1000, então você tem 10.000 hertz. Um hertz é um ciclo por segundo. Então, quilohertz, 10.000 ciclos por segundo. 300.000 megahertz. Mega é 10 elevado a sexta, tá? Vulgo, 1 milhão. Ou melhor dizendo, é um seguido de 6 zeros, né? Então você tem 1.000, você tem 10.000 com 4 zeros, você tem 100.000 com 5 zeros e com 6 zeros você tem 1 milhão. Tranquilo? Bem, bem fácil. São prefixos, tá? São termos que são coisas que a gente coloca aqui na frente justamente para não ter que botar um monte de zero. É muito chato ficar colocando um monte de zero. Então a gente bota mega. É bem simples. Bom, você tem a amplitude modulada ou a frequência modulada. Você pode modular a amplitude, está vendo que a amplitude está mudando? A amplitude é essa altura aqui. Você pega essa linha central aqui da onda e você mede a distância até lá em cima, até a crista, você tem a amplitude. A amplitude está sendo modulada. Então você tem as ondas AM. Quando a frequência é modulada, está vendo que a frequência deu uma... Aqui ela tem a frequência constante, praticamente. Aqui a frequência ela dá uma diminuída que ela aumenta novamente. A frequência foi modulada. E aí você tem as ondas FM.
Transmissão de rádio, televisão, telefonia, áudio, vídeo, rádio, navegação, tudo isso aqui, gente, tudo isso aqui são ondas de rádio. O micro-ondas, nosso querido micro-ondas, ondas de alta frequência, tá? Elas são muito curtas. Elas são do mesmo tipo das de rádio, só que são muito curtas. Não são fontes de calor, mas sim de energia. Comprimento de onda de 1 milímetro a 300 milímetros. A frequência vai de 109 Hz até 1011 Hz. Possui principal aplicação em telecomunicações, telefonia e televisão, Bluetooth, Wi-Fi. Ondas, micro-ondas não são somente a do aparelho, tá? Existem várias outras aplicações, como telefonia, Bluetooth, tudo isso aí também são tipos de micro-ondas, tá? A aplicação mais conhecida foi a onda do micro-ondas, que usa um gerador de micro-ondas, do tipo magnetron, para produzir micro-ondas a uma frequência de aproximadamente 2,5 GHz, tá? O giga, ele é o 10 elevado a 9, tá? É como se fosse 1000 megas. Você já deve saber isso por causa da memória de celular, de computador, coisas assim. Mas é sempre bom a gente reforçar. Esse processo faz com que as moléculas de água, viu que eu falei antes? E outras substâncias vibrem. Essa vibração aquece o alimento. É isso, é água, gente, é água. Se você colocar uma pessoa aqui dentro, ela vai morrer. Por quê? Porque ela é constituída basicamente de água. Infravermelho. Foi descoberto em 1800 por William Herschel. Ele colocou um termômetro de mercúrio. Bom, isso aqui eu vou pular, porque não é interessante. O que a gente quer saber o que é de fato o infravermelho. Ele não é percebido na forma de luz pelo olho humano, mas pelo calor. A gente não vê ele, mas a gente sente ele. Então, quando a onda bate, quando a luz bate ali, né, em algum lugar, e eu vou e sento ali para ser aquecido, é o efeito do infravermelho. Não é a luz visível. A luz visível é o que eu vejo. O infravermelho é o que está me aquecendo. Então, está frio, muito frio atualmente, né? Então, a gente senta num lugar ali que está quentinho, é o infravermelho que está aquecendo a gente, tá? É a famosa radiação térmica. As câmeras termográficas infravermelhas produzem imagens visuais dessa radiação e podem calcular medições precisas. Você tem os óculos de infravermelho, que é utilizado por militares, né? E coisas do gênero. O espectro visível é basicamente a luz visível que a gente consegue ver. Quem consegue descobrir a divisão desse espectro em várias cores é o nosso amigo Isaac Newton, tá? A velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 oitava. No ar é quase a mesma coisa, mas um pouquinho menor. Se eu não me engano, 299.997 metros por segundo, tá? Mas você pode considerar para exercícios 3 vezes 10 oitava metros por segundo. A luz, ela entra aqui, ela se desmembra em 7 componentes, quando ela entra aqui num prisma de vidro, né? Por que ela se desmembra? Ela sofre um fenômeno aqui que a gente chama de refração. Ela entra nesse meio, como o meio aqui dentro, ele não é o ar, né? Ele não é o ar, ou seja, ele é diferente do que está aqui fora, ela acaba se desmembrando em vários outros componentes, que é o vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. São essas cores aí do nosso famigerado arco-íris. Bom, ultravioleta. A ultravioleta possui um comprimento de onda de 200 a 400 nanômetros. Nano é 10 a menos 9. Se multiplica por 10 elevado a menos 9. É bem pequenininho. Você não consegue enxergar isso. A ultravioleta é a frequência maior que a luz visível, tá? E ela é a mais energética emitida pelo Sol. Apresenta muitos perigos, como a gente já falou, causa câncer, um monte de coisa horrorosa. Mas ela tem uma proteção contra os malefícios, né? Mas, felizmente, contamos com uma importante proteção contra os malefícios provocados pela incidência desses raios, que é a camada de ozônio. A camada de ozônio protege a gente, tá? Então, quando você entende que a camada de ozônio ela está ficando mais rarefeita e entrando mais ultravioleta, é porque a gente está numa situação complicada. Entra mais ultravioleta, a gente acaba se queimando mais. Então, quando o sol ele está a pino, né, você pega um sol de meio-dia, aquele sol bem sinistro, né, bem quente pra caramba, tem muito ultravioleta ali, aquilo vai te fazer mal. Então, cuidado, evite esse tipo de sol. A raio-x foi descoberta no final do século XIX pelo físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen, lhe rendendo o Prêmio Nobel de Física em 1901, no começo do século XX. Foi através do estudo da luminescência por raios catódicos num tubo de Crookes que Conrad descobriu os raios-x. Isso aqui é interessante, mas é muito técnico e foge do assunto da aula. Isso aqui tudo é em laboratório, tá? Esse tubo de Crookes é um tubo de laboratório, dá até para a gente explicar, só que não está no escopo da aula, fica muito técnico, e eu não acho interessante a gente ver esse tipo de coisa, mas em mais de aplicação prática mesmo. Essa denominação X foi usada porque ele não conhecia a natureza da luz. Então, como ele não conhecia, ele chamou de X, um nome bem criativo. Os elétrons com energia são acelerados e então emitem ondas eletromagnéticas. Sua principal aplicação é a medicina, através das famosas radiografias. Os raios gama são muito complicados. Eles são produzidos por elementos químicos radioativos, como o urânio ou o polônio, tá? Apresentam comprimento de onda baixo, da ordem de picômetros, 10 elevado a menos 12, do metro,
aumentando o seu poder de penetração. A radiação gama ela é produzida pela transição de um estado excitado para um estado de menor excitação. Estado excitado, o elétron ele se move em camadas ao redor do núcleo. Quando ele passa de uma camada para outra mais elevada, ele está num estado mais excitado. Mas isso aqui não é muito para o escopo da aula. Eu quero que você entenda que existem três tipos de radiação. Você tem a radiação alfa, que é muito tranquila, ela é barrada por uma folha de papel. A beta, que é também uma radiação um pouquinho mais forte, mas uma chapa de alumínio já contém ela. E a gama, que para você parar a gama, você precisa de uma camada muito espessa de chumbo, tá? Então, basicamente, gente, o que a gente precisa fazer se você quer fazer um abrigo para proteger contra a radiação, contra uma bomba nuclear, você vai fazer um abrigo que tem lá nos Estados Unidos, né, muitos países assim, para proteger o presidente. Aí você coloca esse camarada num casulo ali, né, num receptáculo, numa casinha, protegido com camadas muito espessas de chumbo, para proteger os raios gamas não entrarem ali dentro. É assim que você faz esses abrigos. Acabou, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Eu vou parar a aula por aqui. Se ficar alguma dúvida, pode perguntar. Tem exercícios que eu vou passar para vocês, então é importante que vocês façam, tirem suas dúvidas. Na próxima oportunidade, a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Vou gravar outras aulas também, porque não vai dar tempo de estar com todas, né, até o prazo estipulado, então vou gravando aqui conforme a necessidade. Tá bom, pessoal? Então, basicamente é isso. Quaisquer dúvidas estamos à disposição e é só perguntar. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade.